Minha filha, a vida é uma saudosa lembrança. Saudades até do que não vivemos. Saudade que se preenche nas boas lembranças e no afago de Deus. O que mais me encanta nas lápides não são as datas, mas sim os traços que as dividem. São eles que simbolizam de forma plena a nossa história de vida. Pois não somos datas, somos um traço entre o nascimento e a morte no espaço da existência. O que for além disso são apenas reticências. Minha mãe era muito religiosa e todo dia na minha casa tinha que rezar um terço. Mas se fosse só o terço, ainda estava bem. Mas além do terço, 10 Ave Maria para o compadre fulano de tal, 10 Ave Maria para o viajante que passava vendendo coisa, 10 Ave Maria para o mascate que passava na época. Quando a gente rezava o terço à noite, o Zezinho e o Vande, eles eram impossíveis demais, né? Principalmente o Vande. Ficava beliscando no Zezinho, futucando para ver se o Zezinho fugia da regra, né? O papai pegou uma canequinha dessa aqui, vermelha, na época, sentou na cabeça do Zezinho, a canequinha saiu. Aí depois quem rezava mais? Todo mundo só rindo. Papai comprou essas terras que ele tem até hoje no meio de uma mata. E para encher a vila mais próxima, era 12 quilômetros de picada no meio da mata. Era uma pobreza muito grande. E lá nessa vilazinha não tinha padaria. No Natal, minha mãe falava assim: meu filho, põe um sapato atrás da janela, quem sabe o Papai Noel passa por aqui. E a gente, com aquela fé no Papai Noel, botava aquele sapatinho atrás da janela. No outro dia aparecia um pão de sal. O pão de sal era uma delícia. Parece que aquele pão tinha vindo do céu, das estrelas, que Papai Noel tinha trazido especialmente para a gente. Eu já escrevi inúmeras poesias. Sobre o amor, eu aprendi a dissertar. Mas sobre o amor de mãe, eu não consigo me expressar, porque é um amor tão puro e sincero que as palavras não saem e a gente dá vontade de chorar. Talvez seja um trauma da minha saudosa mãezinha, que bravamente lutou pela vida. A lembrança maior do meu pai é igual a gente sempre fala. Eu hoje sou treinador do Guarani. Você não consegue falar do Guarani sem lembrar do Jereba. Então, às vezes a lembrança é muito forte, né? Porque você não consegue falar de futebol em Águia Branca, principalmente, sem lembrar do Jereba. Eu sei que é audacioso em dizer isso. O que o Neymar faz hoje, o Pelé fez, o Jereba não fez nada diferente dele. Fez igual ou melhor. Infelizmente, como eu já disse, não foi reconhecido nacionalmente pela humildade, pelo lugar humilde onde nasceu, mas foi sem dúvida o maestro do futebol. Ele foi jogar em Coratina, o Benezão pegou e falou assim:
Hoje o Jereba está jogando aqui em Colatina, hoje nós ganhamos o time o Guarani Águia Branca. Ele ficou vigiando. A hora que o time saiu, ele fugiu do hotel onde ele estava, veio para a rodoviária com a chuteirinha dele, comprou a passagem, fugiu e eles ficaram de olho nele, né? Entrou dentro do ônibus e abaixou. Veio o técnico do time, veio os outros e olhando, ele estava deitado, debaixo da cadeira. Quando ele chegou no campo, o time estava entrando em campo. Eles falaram, lá, a praga do Jereba não chegou? Pronto, perdemos o jogo. E perderam mesmo. O sonho dele era estudar, ele não conseguiu estudar. Então ele queria que os filhos estudassem. A gente morava na roça, num local de difícil acesso. Ele comprou uma charrete, pegava a gente, seus 3 filhos pequenos, colocava na charrete, até dias de chuva. Capotava a gente, com medo da gente passar frio, colocava uma lona e andava 1 hora para levar a gente para a escola. Lá ele ficava sentadinho num canto, esperando a gente estudar para voltar para casa. Quando terminava a aula, a gente voltava para casa e ele ia trabalhar no serviço pesado de roça. Era uma pessoa que prezava muito sobre o valor moral. Então a conduta que ele me passou sobre responsabilidade em cumprir os nossos compromissos, em cumprir a nossa palavra, foi muito forte. E ele vivia isso no seu dia a dia e transmitiu isso para nós. Meu avô, na lida da roça, ele sempre gostou das coisas bem feitas. Nunca deixou o serviço para trás ou serviço mal feito. E certo dia, a gente roçando uma moita de lavoura, os peões, assim como um todo, né, que a gente estava numa equipe coletiva, deixou uma moita de mato, sem mexer, sem trabalhar nela. E ele foi chegando devagarzinho, quando ele chegou atrás lá, os meninos viram que ele estava chegando e gritou com ele, ô, seu Valdir, aí tem marimbondo! E ele, já mordeu! Então aquilo era muito divertido e ele na mesma hora foi lá com o marimbondo de mão e tudo e matou a casa do marimbondo num tapa só. Na minha formatura foi assim, um momento muito feliz. Eu estava feliz, mas eu acho que ele estava mais feliz ainda, porque a maior realização que ele estava fazendo era ter conseguido contribuir para que a gente estudasse. Seu Mozão, meu pai, foi uma pessoa assim, muito importante para mim, principalmente. Eu acho para todos em Águia Branca, para os poloneses que aqui estão, que estiveram junto com ele. Eu acho que ele foi uma pessoa muito importante. Eu acho que a importância do Sr. Mozol, que em polonês chama Mieczysław Mozol, ela começa desde quando ele chega aqui em 1930, o pai dele com a mãe, mais uma irmã. E o Meteco, quando estourou a Segunda Guerra Mundial, com 17 anos ele teve coragem de deixar tudo e ir. Foi para o Rio, fez um treinamento, foi no navio inglês para a Itália. Se chegasse uma pessoa para conversar com ele, pedir ele para contar as histórias dele, ele passava o dia contando. Ele contava o que ele passou, as dificuldades, bomba, granada, tiro que ele tomou, essas coisas. Ele contava detalhes. E vários cercos, ele participou de vários cercos e num deles ele teve o tampo da cabeça arrancada com uma bala daquelas armas da época lá. Parece que ele também tomou um tiro no joelho. E depois de 3 anos, sem mandar notícia nenhuma, ele chegou em Águia Branca. Voltou. Foi recebido, entre aspas, como um herói. E ele sempre me tratou, eu acho que pouco, não vou dizer que não tem, mas acho que poucos pais tratam alguém com o carinho que ele me tratava. Não só eu. Eu fui saber que eu não era filho legítimo dele, eu já tinha 19 anos quando fui casar. Aí ele chegou pra mim e me contou que eu era adotado.
Aí também, só que aquilo pra mim também não fez diferença nenhuma, porque ele foi uma pessoa que muitos filhos gostariam de ter um pai igual ele. Débora veio assim, como uma experiência de vida realmente, né? De conhecimento e principalmente de amor. De saber que você pode amar mesmo sem palavras. Porque uma vida que passou assim, dos quase 120 dias. E saber que uma existência dura tão pouco, mas tão intenso, que mesmo não tendo palavras, conseguiu ensinar uma total dependência de cuidados, de afago, de grandeza, assim, porque foi através do olhar, através da mãozinha pequena, acariciando o rosto, através do sorriso, quando dormia. E realmente, um momento marcante foi quando eu terminava de amamentá-la, colocava sobre o ombro e ela só ia aproximando, cada vez mais. E eu sentia que eu podia envolvê-la, que tudo que eu podia fazer naquele momento era envolvê-la, que não seria um manto, não seria uma mantilha, que o melhor que eu podia era o abraço. E quando ela dormia, e aí ao repousá-la no berço, ela dormia sorrindo. E foi assim que eu me despedi dela. É o presente de Deus. É a boneca que eu ganhei através de muitos anos de sonhar, como toda menina sonha, né? Ganhar a sua boneca, a sua primeira boneca. Então eu digo que ela é esse presente que Deus me deu. É que não há como fazer poema, não há como fazer versos entre o traço do nascimento e a morte. Basta o silêncio. O silêncio do até breve. Do até breve. E não adeus. Até breve. E se pudesse citar nomes? Até breve, Débora. Até breve, Wenner. Até breve, Jereba. Até breve, Metek Mosol. Até breve. Tantos outros sobrenomes. Até breve, tantos outros nomes que vão entrar na lista do até breve.